Luís Vitorino, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua disponibilidade. Antes de mais, Cris. qual é o seu nome completo? Luís Domingos Marcial Vitorino. E a sua naturalidade? Eu sou da província do Huambo, Angola, e a sou sua de data de nascimento? 1 de setembro de 1990. Que memórias é que tem da sua infância mais recuada em Angola? Eu lembro-me, o que me vem agora em mente é de um menino descalço, de calções, sem camisola, a correr na chuva, numa rua comprida, a correr, alegre. Sem telemóvel? Sem telemóvel, sem essas dependências, sem essas dependências, não, sem isso. Era mesmo a correr pela chuva, a brincar na chuva, a cair, levantar, e era a nossa brincadeira. Como foi a sua experiência na escola primária? Eu, por acaso, tive uma experiência muito boa, porque, por acaso, a minha primeira professora foi uma parente minha, foi uma avó, e que ela era muito rígida comigo na escola, obrigava-me a estar na linha, mas eu era um menino muito mexido e que eu tinha a capacidade, por exemplo, de aprender as coisas sem ter que ler, mas ela obrigava-me a ler, então eu acho que tive um ensino primário muito bom e lembro-me dos meus colegas, nós tínhamos algumas saídas, tínhamos brincadeiras no nosso pátio, porque a nossa escola tinha um quintal muito grande e que tinha plantações de canas de açúcar à volta da escola, de uma parte da escola, e nós, muitas vezes, passando por cima das ordens da escola, íamos dentro daquelas plantações tirar cana e comíamos as escondidas. Mas, acima de tudo, foi um ensino primário muito bom. Foi muito bom, foi marcante, porque, apesar de tudo, aprendi muitas coisas. As primeiras canções, as primeiras sílabas foram todas aí. E os primeiros números e as primeiras operações matemáticas? Foi onde aprendi a cantar a música da Dona Chica. Ah, sim? E o que é que dizia a música da Dona Chica? A Dona Chica, que hoje é muito controversa, porque já há muitos grupos que defendem o direito dos animais, mas a Dona Chica tirou para o gato. E foi aí? E foi aí. E depois do secundário, onde é que aconteceu? O secundário foi já na província de Luanda. Nós depois emigramos, saímos do Huambo. A minha família toda saiu do Huambo para Luanda, porque na altura, isso em 98, a partir de 95, 98, o Huambo vivia uma situação muito complicada de guerra civil, de conflitos armados. E então os meus pais decidiram que tínhamos que nos mudar para Luanda. E foi lá onde dei continuidade. Eu estudei no Huambo até a terceira classe, até o terceiro ano. Do terceiro ano ao secundário estudei em Luanda. O secundário, que foi do oitavo ano ao 12º, fiz no Instituto Médio de Economia de Luanda, que é o IMEL. Fiz o curso de Economia, de Contabilidade e Gestão, curso técnico de Contabilidade e Gestão. Quando é que depois fazes a ponte para Portugal? Para Portugal fiz em 2012. Na altura eu frequentava a Universidade Católica de Angola, estava a fazer o curso de Contabilidade e Administração e em 2012 estava a fazer o segundo ano, estava a começar o segundo ano. Mas em 2011 eu concorri para uma bolsa que era na Universidade de Belas, em Angola, e fui um dos aprovados nos testes para a bolsa. De 2011, acho que o final de 2011 para o princípio de 2012 foi o processo de viabilização dessas bolsas. E acho que abril foi quando efetivou-se. Eu recebi a ligação da Universidade de Belas a dizer que tinha o processo concluído, depois já de passar dos exames. E em 16 de maio de 2012 vim para Portugal. Mas eu vim para Portugal para fazer o curso de pilotagem, foi a minha primeira opção. Eu quis fazer o curso de pilotagem porque desde cedo tive contactos com aviões, desde o aeroporto do Huambo, tive alguns contactos, e o facto de ver os MiGs a sobrevoarem a minha residência, tive curiosidade e isso despertou o meu interesse.
eu estava a fazer contabilidade e administração, mas quando tive essa oportunidade de fazer pilotagem, concorri logo, vim para Portugal com a primeira opção de fazer pilotagem. Mas, estando cá, depois os promotores da bolsa em que eu estava inscrito tiveram problemas, isso ainda em 2012, e a bolsa, o curso não se concretizou, porque eles não tinham condições para pagar a bolsa. Então, eu fui para a minha segunda opção, que era a contabilidade. E fui investigando as universidades, e uma das universidades que eu vi que tinha o curso era o Instituto Politécnico de Setúbal. Então foi aí que surgiu o IPS e depois que candidatou-se à ERSE, foi isso? O Instituto foi proposta dos promotores, eles pediram-nos para investigar. E dentro das possibilidades que nos deram, apresentaram o Instituto Politécnico de Setúbal. E eu escolhi o Instituto Politécnico de Setúbal. E a sua licenciatura foi exatamente? Aqui. Foi no Instituto a designação Politécnico. Da licenciatura? Contabilidade e Finanças. Contabilidade e Finanças. É uma área que aprecia? Aprecio. São outros voos. São outros voos. Tem-se dito que normalmente os contabilistas têm que ter a cabeça, não têm que ter a cabeça no ar, têm que ter os pés bem assentos no chão e a cabeça firme. Então, são outros voos, mas mais para a terra. São voos curtos. Mas acabei por gostar de contabilidade, porque eu até já estava a fazer em Angola, mas foi só dar continuidade. Como é que foi essa sua experiência na ERSE? Eu tive uma boa experiência. Eu comecei num processo e num período muito conturbado, porque foi o período em que perdemos a bolsa. Comecei como... Eu frequentava as aulas sem estar inscrito, no princípio, porque os promotores da bolsa não tinham efetivado a nossa inscrição. Então éramos assistentes sem nenhum vínculo com a universidade. Mas depois reportamos essa situação à escola, a escola esteve bem, acolheu-nos muito bem, teve a capacidade de nos orientar e de nos manter na escola. Depois daí foi só estudar. Tenho uma boa relação e tive uma boa relação com a comunidade docente, com os funcionários, com a presidência da escola. Desenvolvemos uma relação para além de alunos, uma relação como pessoa, e isso foi fundamental para o meu percurso e para a minha formação cá. Foi muito boa, foi positiva. Para além da aprendizagem, aqui, nesta casa, houve também a oportunidade para uma experiência internacional. Como é que isso aconteceu? Sim, em 2017, em 2016, eu já fazia parte da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal e recebemos um convite de uma instituição, Querigma, que fazia parte de um projeto de Erasmus e que tinha uma conferência em Espanha, em Badajoz, e convidou-nos para representar a associação e para levar alguns estudantes que faziam parte da associação. E foi uma boa experiência, foi a experiência internacional que tive cá, enquanto estudante. O que é que foi mais relevante nessa experiência? Primeiro, foi conhecer o local, a localidade, foi a primeira vez que estive em Espanha, e depois foi o tema. Falava-se do empoderamento feminino, a questão empresarial feminina em termos domésticos, em termos familiares, e que é um tema que se debate muito também em África, porque em África ainda prende-se muito as mulheres em trabalhos domésticos e há necessidade de desenvolver as mulheres e desenvolver capacidades técnicas nas mulheres. Isso foi uma realidade que eu vi idêntica à da África, então foi algo que me marcou muito. Quando olha para trás e quando faz uma leitura sobre o seu percurso ao nível do Instituto, qual é que considera que foi o momento mais marcante e mais significativo para si? O momento mais marcante foi o período em que estávamos a fazer a simulação empresarial para preparar os relatórios finais do curso. Foi um período em que tivemos uma maior envolvente com os colegas, porque trabalhávamos no mercado simulado e precisávamos de nos envolver mais com os colegas, conversar mais, estar mais próximo, porque havia aquela dinâmica de mercado entre fornecedores e clientes,
E também tínhamos os bancos simulados e tínhamos os nossos professores como os fiscais. Então, isso obrigou-nos a termos uma envolvente mais ativa do que nas salas de aulas. Acho que isso foi muito marcante para mim. Eu, infelizmente, não tive a possibilidade de participar das praxes, porque nós temos o tempo contado cá em Portugal e não tínhamos como ter tempo para as praxes. Mas gostava. E fazer os 3 anos. Era divertido, dava para desanuviar, porque nós estando distante da família, saudades, e estar muito sozinho também não ajuda. Estar muito em casa não ajuda. Houve momentos que foram bons, mas não teve de forma ativa, mas... E outros um bocadinho mais difíceis. É isso mesmo. Quando hoje olha para o IPS, que casa é que vê? Qual é a descrição que consegue fazer? Acima de uma academia é uma família. A minha integração cá foi muito positiva e pelo facto de ainda receber convites até para alguns eventos do Instituto, sinto-me em casa. Não só uma academia, mas uma casa, uma família. Mesmo fora do IPS, e pelas relações laborais, hoje já estou inserido no mercado de trabalho, já estou a trabalhar na minha área de formação. E muitas vezes, nos sítios onde passamos, cruzo com colegas do IPS. Então, aquela conversa, aquela afinidade, isso tem sido muito bom. É uma Luís, família. Espero que se sinta sempre em casa. Okay, obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Obrigada.